Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária, tudo bem? Gente, estou errando esses efeitos todos. Toda hora eu erro um efeito, gente. Pronto, agora foi. Voltei ao normal. Muito bem. Bom, estamos aí em mais um dia de live literária. Ou seja, essa maratona de dezembro, eu vou te dizer, tá boa demais. Hoje a gente já bateu um papo com o Caio Araújo. Quem não assistiu, já tá gravado aqui no IG, Spotify, Anchor, Amazon Music, canal do YouTube, tá? Hoje a gente vai conversar também com o Eric Dorelli e depois com a Relemos, ou seja, temos autores aí hoje, amanhã, depois de amanhã, até o dia 16 de dezembro, muito conteúdo literário, tá? Muito sorteio também. Bom, deixa eu ver aqui se o escritor, deixa eu ver se ele já entrou. Ah, ele já entrou, gente. Vamos. Eric. Olá. Tem um problema daquela menina. Como é que gira aqui? Aí no meio da tela tem uma seta. Aí, agora eu estou vendo uma pessoa. Tudo bem, querido? Tudo ótimo. Então, Seja muito bem-vindo ao meu projeto de lives do mês de dezembro. Que maravilha poder te conhecer finalmente. Obrigada, tá? Eu que agradeço todo o suporte que você deu, toda a leitura do livro também. E sensacional, adorei. Pô, fiquei muito feliz mesmo, sério mesmo. Falei, pô, isso que eu acredito que eu que estou feliz por poder ter lido o teu livro e ter entrado em contato com uma leitura que eu gosto muito, que é mistério, que é crime, que é suspense. Aliás, o teu livro, gente, assim, eu já dei 5 estrelas, tá? Então, eu não vou ficar aqui bajulando o autor, não, porque se fosse ruim eu tinha carcado ele no WhatsApp. Mas você dá de parabéns por esse livro, que realmente está muito bem feito. Muito obrigado. Então, é um privilégio realmente poder ler um livro desse nível e ter você no meu projeto. Que maravilha! Você falou que não é a primeira live que tu fez, né? Que tu tá fazendo? Não é a primeira live. Eu fiz uma live. Agora que eu lembrei, depois que eu falei com você hoje, eu lembrei que eu fiz uma live também, mas para falar do meu primeiro livro, há um ano atrás. Mas foi com uma pessoa também que estava fazendo um livro, e a gente se comunicou e acabou entrando para fazer uma live. Mas foi bem, não tão profissional assim. Ah, então peraí. Você, o Adeptos, não é o seu primeiro livro publicado. Você tem outros antes. Tem o Outro Lado do Rio, isso aqui. Qual é o nome desse? O Outro Lado do Rio. Linda essa capa, hein? Lindíssima. E esse foi meu primeiro livro, né, que eu fiz na pandemia, foi. Na pandemia. Foi esse e foi Adeptos. Então você tem 2 livros, é isso? O Adeptos eu lancei esse ano, que foi na Bienal do Livro, São Paulo. Ah, lá em São Paulo, né? Nossa, foi sensacional. Eu, assim, não acreditei assim, de ter pouco tempo, assim, de carreira, né? Assim, de carreira literária, assim, e já me convidaram para ir para lançar o meu livro lá. Nossa, foi uma emoção muito grande, assim. Principalmente as pessoas, assim, né, que quando elas ficam sabendo que o autor está dentro da editora lá, forma uma fila, a galera vai em cima e todo mundo quer o livro, quer saber. E olha, desconhecido, né? Eu sou assim nesse ramo, né? E tô muito feliz, né? Eu saí de lá muito, muito feliz. Disseram que, né? Eu acompanhei aqui pelo Instagram, eu não fui para a Bienal de São Paulo, mas eu acompanhei todos os meus autores que estavam postando. Disseram que foi uma coisa assim absurda, tanto de leitor quanto de escritor. Falou que foi assim surreal. A atmosfera, o
público, os números. Eu vi escritores de publicação independente bombando. Teve uma autora que vendeu 500 exemplares de stand independente. Cara, foi sensacional. Eu fui na abertura da Bienal, então, o público estava ainda se conhecendo ali, indo para as suas melhores editoras, tal, então estava aquela confusão. Nossa, bateu aí quase 1 milhão de pessoas. Lá, em loucura. Ai, que delícia. 2023 tem aqui no Rio, né? 2023 estou no Rio com a minha nova obra, que eu vou falar para você também aqui. Ai, que maravilha! Eu já vi que não para de escrever, né? Para não, cara. Eu peguei agora esse agora. Eu já escrevi, assim, eu já escrevia roteiros antes, para cinema, TV, e essa é a minha área, né? Agora eu entrei nessa área, agora eu vou. Vamos embora. Ai, que delícia! Agora me diz uma coisa, você é de qual lugar do Brasil? Eu sou do Rio de Janeiro. De onde? Rio de Janeiro, eu sou morador de Campo Grande, ali, entre Santíssimo Campo Grande ali, aqui minha família mora ali, né? Então, eu saí dali, fui morar para outro lugar e eu estou morando em Curitiba agora há 14 anos, né? Morando aqui. Eu sou da Tijuca, já ia falar, gente, vamos fazer o encontrão dos autores do Rio de Janeiro, entendeu? Porque tem muito escritor do Rio de Janeiro que me cobra o encontrão para a gente trocar figurinha. Se você vier ano que vem na Bienal, tiver confirmado, mande mensagem para que a gente possa se conhecer pessoalmente, ouviu? Eu estou confirmado já pela editora Cabana Vermelha, que um novo livro que nós vamos lançar lá. E no mesmo gênero também, suspense, terror. Me diz uma coisa, a Cabana Vermelha é maravilhosa, né? Você publicou os 2 livros por ela? Não, eu só publiquei só o Adeptos com ela só. O outro... Só o Adeptos. O outro eu fiz por mim mesmo. Assim, eu juntei uma equipe inteira e nós montamos o livro. Uma equipe, editora minha, que eu tive que criar para poder tirar o SBN, né, do livro. Então, aí eu fui pegando alguém que corrigiu o português, da crítica literária, aí foi juntando tudo, juntei uma equipe e falei, vamos fazer. Aí não foi editora. Essa dinâmica, né, da publicação independente e da publicação por editora, você, por exemplo, já experimentou essas 2 formas. Você pretende, por exemplo, lançar Você falou que o próximo livro também vai ser pela Cabana, né? Vai ser pela Cabana Vermelha, vai ser. Porque eles fazem você trabalho gostou? no livro, assim. E eu fiquei apaixonado. Desculpa, fala, não entendi. Porque, assim, eu me apaixonei pelo livro, pelo jeito que eles fazem o livro, pelo jeito que eles cuidam do autor. Tá? Porque a gente conhece, assim, bastante editora que... Eu até falo abertamente, assim, que é a caça-níqueis, né? Assim, que fez o teu livro e acabou. Eles não, eles mantêm um contato com você, eles conversam, eles te convidam. Então, eles estão o tempo inteiro conversando com você. Assim, então, cuidado, ainda mais que o marinheiro de primeira viagem na editora, assim, foi muito legal. Então, foi bacana. Eu ia te perguntar exatamente isso, se essa sua experiência, tanto por publicação independente quanto por editora, tinha sido positiva, porque a gente vê no mercado, né, que muitos autores não conseguem fazer publicação independente porque não tem o tempo para se dedicar à publicação independente. A gente está à frente de tudo. Tudo é nossa responsabilidade. E tem autores que conseguem aí fazer a publicação por uma editora aonde tem todos os parâmetros e os suportes. Evidentemente, nem todas as editoras jogam limpo. Elas só priorizam o teu dinheiro, o teu investimento. E um beijo, um abraço para você, né? Então, eu acho que isso vai também muito de perfil, né? Então, que bom. Cabana Vermelha, eu conheço o trabalho, gosto deles. Tenho muitos autores deles e agora eu já sei que você é da Cabana Vermelha. E estaremos na Bienal, então, ano que vem, firmes e fortes. Com certeza. Me diz uma coisa, o Eric, Adeptos, o Sussurrar da Floresta. Você tem ele físico aí com você? Tem. Tá aqui. Mostra a capa pra gente. Gente, olha essa capa. Olha
essa capa. O Eric, como é que foi? Ele é todo cheio de coisinhas, ó. A diagramação dele, ó. Assim. Tá lindo esse trabalho. Olha isso, gente. Folha preta dá outro boom no livro, não tem jeito. Tipo de desenhos assim dentro, aqui, assim. Olha, tá lindíssimo. É. Me diz uma coisa, como é que foi a produção dessa capa? Você já tinha uma ideia do projeto? Foi uma ideia em conjunto com a sua editora? Como é que surgiu essa capa de Adeptos? Então, como o nome desse livro não era Adeptos, a própria editora, assim, eu comecei com o nome desse livro chamado A Floresta, né? Então, a editora entrou em contato comigo e falou, cara, mas existe um monte de A Floresta. Cara, tem um monte. E quando a gente for trabalhar nele, vai ser até meio difícil fazer esse trabalho de espalhar o teu nome, sabe, de pôr no saco. Cara, você não tem como trocar esse nome, não. Eu dei 7 nomes para eles. Eu fiz em 30 minutos, assim, eu escolhi um monte de nomes. Cara, esse nome aí é comercial, de falar. Adeptos ou Sussurrado da Floresta. É bem comercial, então vamos explorar esse nome aí. Então foi isso. Sobre a capa, como eu sabia que era uma floresta, eu falei, cara, põe qualquer floresta aí mesmo, sinistra, né? Assim, assim, eu deixei na mão deles mesmo para eles montarem essa capa, que é uma cena que tem dentro do livro. Que é quando o personagem Ricardo, ele para entre a floresta de sangue, né? E a outra floresta, e fica ali, se vai ou não, enquanto os amigos deles estão indo lá para dentro. Então, eles pegaram uma cena, eu falei, nossa, perfeito, cara. Falei, perfeito, manda ver aí, porque ficou lindíssimo. E é um sonho dele, ele estava até com outra roupa aqui, né? Ele no livro tem uma parte que ele sonhou. Tá? Então, foi perfeito, assim, que ele vestiu a melhor roupa. Os detalhes, né? Ficaram, realmente, essa capa ficou muito boa, ficou um trabalho belíssimo, esse jogo de cores, a iluminação, sangue, ficou perfeito, eles arrebentaram mesmo. Agora, o Eric, você escreve desse gênero há quanto tempo? Eu escrevo esse gênero suspense e terror tem 3 anos, tá? Porque, assim, eu gosto muito desse gênero, mas eu nunca tive a oportunidade de sentar e vamos fazer, porque eu sempre escrevo comédia, né? Assim, fora desse meu trabalho aqui, eu trabalho como diretor de teatro, de TV e cinema, e também como ator também, então eu faço roteiros também, sabe? Eu faço roteiro para as pessoas, para a TV e tal, e para o teatro, mas mais comédia que as pessoas pedem. Então, eu falei, poxa, dentro de mim aquele negócio, cara, escreve o teu, sabe o que você gosta, cara, escreve o teu... Eu falei, eu vou escrever. Aí veio a pandemia, eu falei, não, agora que eu vou ficar em casa agora, que a gente podia mexer com o público, podia estar com o público junto, né? Eu falei, vou começar a pôr meus sonhos para fora. Eu falei, aí eu comecei. Aí eu falei, eu tenho um dedinho bom também para escrever esse fui e tá indo. Que maravilha! Agora, o Eric, eu vou ler um trechinho da tua sinopse para inteirar o pessoal ainda mais da tua história. E aí tu separa um trechinho do teu livro para ler pra gente. Pode ser do início, do meio ou do fim, o que você quiser. Gente, vou ler aqui para vocês um trecho da sinopse do livro Adeptos, O Sussurrar da Floresta, do autor nacional Eric Durelli. Os 7 pecados capitais estão enraizados na rica e problemática família Jerônimo. Anos atrás, o patriarca Afonso, engenheiro aeronáutico e um homem extremamente inteligente, construiu um império com apenas 22 anos de idade, desenvolvendo aviões de pequeno porte e uma pista de pouso na cidade de Pedra Vermelha, consolidando-se como um homem poderoso. Depois da sua morte, sua família assumiu os negócios e anos depois a herdeira Susana, uma mulher fútil e interesseira, insiste em manter um hangar de aviões que beira a falência, até que recebe a grande notícia do noivado da sua filha, Catarina, e resolvem comemorar em Fernando de Noronha, viajando no único monomotor que eles ostentam. 30 minutos depois da decolagem de Pedra Vermelha para o destino paradisíaco,
uma forte tempestade os surpreende, os fazendo cair numa floresta sinistra. Eles vão descobrir que seus problemas estão apenas no começo, pois o sussurrar daquela floresta vem acompanhado de uma força sobrenatural que deseja expandir seus domínios. Sim. Gente, que sinopse é essa? Bom, para a gente falar um pouquinho sobre esses personagens, né? A gente pegar um pouco mais, entrar nessa atmosfera de suspense. Eu já li o livro, tá, gente? Só para vocês situarem vocês, eu sei do que se trata. Ô, Érica, eu queria que você falasse pra gente quem é essa família, né? Essas pessoas que compõem essa família, que caem ali nessa floresta. Quem são essas pessoas? Essa mulher que você coloca aqui pra gente, a Susana, né? Que não é só ela, tem outras pessoas ao redor que estão nessa floresta também. Conta pra gente, por favor. Beleza. Então, quando eu criei essas personagens, assim, elas começaram a sair aqui da minha cabeça aqui a partir do meu medo de avião. Eu viajo muito de avião, mas eu tenho muito medo. Porque, assim, como a minha esposa sabe, assim, eu tenho medo até de... Assim, eu moro no 17º andar. Eu tenho medo de olhar lá para baixo. Sabe, eu tenho medo medo de um monte de coisa. Eu falei, então, a partir desse medo, eu vou começar a escrever essas personagens. Mas eu preciso escrever assim. Elas precisam ter alguma coisa muito poderosa que o ser humano tem. O ser humano, ele comete pecado o tempo inteiro, né? Então, se eu juntar 7 personagens e mais um, né? Que esse mais um, que é o Ricardo, onde ele tem todos os pecados ao mesmo tempo, acho que daria liga, né? Então, eu fiz assim. Então, cada um tem o seu pecado. Então, quando eles caíram na floresta, né, aí que eles mostram toda essa sobrevivência deles, o porquê que eles estão se juntando, depois de tantos anos se gladiando, né? Brigando e mostrando mesmo, cara a cara, que cada um tem o seu pecado. É avareza, sabe? Cada um tem o seu. Então eu falei, cara, vai ser bacana pegar isso aí. Misturar com o sobrenatural também, entendeu? Que era o sobrenatural. Aí eu falei, cara, vai dar uma salada boa isso aí. Então, o que eu fiz? Eu escrevi primeiro as sinopses de todos eles, né? Do Ricardo, da Catarina, da Susana, do Damião, mas muito assim, como eu ainda sou um marinheiro de primeira viagem e tal, assim, então eu sou um cara muito observador, Monique, assim, sabe? Então eu peguei pedaços de muitas pessoas, assim, e comecei a montar meus personagens. No decorrer da vida, né? Tenho 44 anos já, né? Eu já vi muita coisa, assim, eu falei, eu vou pegar um pedaço de um, lógico, ninguém sabe, assim, senão eu acabo a amizade, acaba tudo. Eu fui pegando pedaços de todo mundo montando. Isso aí, eu falei, cara, isso aí é assim, e deu. E deu certo, assim, na minha opinião, que é uma coisa muito difícil você trabalhar com pecados da pessoa, porque a gente peca, não adianta. A gente tem nossos pecados. E a gente julgar, assim, na escrita é muito difícil. É quase como se você estivesse falando de você próprio. Você peca, cara. Você peca em qualquer coisa. Entendeu? Sabe, é muito difícil a gente pedir desculpa depois que a gente... Porque é nosso, entendeu? Então, eu acho um personagem ali muito interessante, que é o próprio pai, né? Que é o Damião, e apesar dele, que ele tem tudo na vida ali, né? Tudo na vida que ele conseguiu. Ele começou como um ajudante e ele pilotava o avião lá pro avô do Ricardo e tal. Então, esse é um personagem muito interessante, porque é o ponto de interrogação da história. Apesar dele ter o pecado que é a preguiça, né? Ele, né? É preguiça pura dele. Mesmo assim, ele conseguiu. Então, é isso que acontece no mundo aqui fora, Monique. Tem muita gente preguiçosa demais que consegue coisas incríveis, eu não sei como. Então, para mim, é muito importante porque a gente está vendo isso no dia a dia. Entendeu? A preguiça é muito grande. Acho que é o maior pecado do ser humano, eu acho, assim, na minha opinião. Como eu li o teu livro, assim,
Em 2 dias eu li o teu livro, porque eu não conseguia parar de ler, porque eu queria saber o que estava acontecendo, por que estava aquilo. Gente, o livro do Eric é uma loucura, porque você começa a leitura, você fala, não, mas tem muita coisa estranha aqui, gente. Eu vou ler mais um pouquinho. E aí ele vai mostrando, você já está num cenário tipo que é dentro de uma floresta. Eu tenho pavor daquela escuridão da floresta. Eu fiquei, quando eu entrei nessa atmosfera, eu falei, não, agora eu tenho que sair daqui de qualquer jeito. Mas eu só vou conseguir sair se ele me der um final. Gente, que final que o Eric nos deu. Eu vou dizer um negócio pra você. Eu fiquei assim, juro pra você, eu terminei o teu livro, eu devo ter ficado uns 10 minutos pensando. Por quê? O bom de você... Eu vou te falar como leitora. Eu amo ler. Eu leio muitos livros, eu leio o tempo todo. E quando a gente pega um livro que dá um final como o seu, que é surpreendente, a gente não espera. A gente espera qualquer coisa, menos aquilo que você nos deu. E o desenrolar da trama, porque você espera acompanhar aqueles personagens até o final, e que você deu um fim a eles, assim, de um jeito. E não, você acaba surpreendendo por todos os lados. Começando, evidentemente, por esse cenário da floresta, que não é todo mundo que encara, né? E é um cenário que mega se encaixa em suspense, terror, mistério. Eu adoro. Agora, o Eric, me diz uma coisa. O que te inspirou a escrever uma história como essa, num cenário como esse, um final desse? O que te inspirou? Isso para mim foi uma batalha interna, assim, eu pôr isso para fora. Por isso que eu coloquei um psicólogo dentro ali. Um psicólogo para cuidar de toda a... Assim, para poder passar ao Ricardo, né? Ele, obviamente, ele não passou para os familiares, ele sempre questionava ainda na cabeça dele tudo, entendeu? E a minha inspiração mesmo foi os meus medos. Assim, o meu medo de não conseguir chegar onde eu quero, entendeu? Isso tudo eu transformei. Uma floresta, isso no mundo da psicologia, assim, é muito importante, assim, porque é onde você põe todos os seus medos para fora. Ninguém quer cair numa floresta. As pessoas querem cair numa ilha, onde é cercado de frutas, do mar do lado. Mas uma floresta mexe com as pessoas agora. Porque isso que a gente explica, né? Quando a gente está numa floresta, até por brincadeira, vamos fazer um piquenique, a gente olha para as árvores, assim, você olha para aquele fundo, a gente fala, cara, se eu entrar ali, tem alguma coisa. Animais, por exemplo, tem cobras, não sei o quê, mas, assim, no mundo da ficção tem muita coisa. Então, no mundo da ficção, o quê? A nossa cabeça, sabe? O nosso cérebro. Então, tudo que eu botei para fora ali foi tudo na minha imaginação. Todos os meus medos. Para mim, na minha opinião, assim, a floresta para mim é um ser vivo. Ela é um ser vivo, entendeu? Tem coisas que a gente não conhece no mundo aí, né? Fora, tal, assim. A gente não conhece, acho que 1% do planeta, né? Sabe? Não conhece. A gente não conhece o fundo do mar completo, a gente não sabe o que tem lá, entendeu? E uma floresta fechada, muito menos, a gente não sabe o que rola lá dentro. Tudo bem que não pode rolar, que isso que aconteceu aqui no livro, lógico que não. Mas, assim, pessoas que estão lendo ficam, meu Deus, ainda mais que ser, né? A Chidona, né? Tal, nada mais do que a mãe natureza que ela é. Assim, ela é a mãe natureza tentando expandir, sugando todos aqueles pecadores para ela, para expandir o seu universo. Ela, sabe, ela não está gostando nada desses seres humanos aqui fora, sabe? Assim, o que eles estão fazendo, sabe? Ela não está gostando. Então foi tipo, assim, essa foi a minha inspiração, assim, sabe? Essa foi a minha inspiração. O medo que estava... Eu acho que você tocou num ponto bom aí, que é esse desconhecido. Nós, escritores, podemos, através da imaginação, criar qualquer ambiente e produzir qualquer história, né? Entre aspas. E a gente não conhece
o que tem dentro da floresta. A gente não conhece metade dos seres vivos que existem dentro do mar. E isso causa uma curiosidade e aguça a imaginação de quem escreve, que você pode transformar a floresta no que você quiser, o oceano no que você quiser. E aí entram histórias com tramas magníficas, com finais sensacionais, porque o desconhecido atrai. E as histórias bem feitas através do desconhecido, elas acabam tendo uma propagação muito maior. Porque você termina o livro e fala, cara, e se eu caísse hoje numa floresta e me deparasse com algo assim? Então, ou no mar, ou sei lá onde, entendeu? É muito interessante essa parte emocional e criativa, né? Agora, o Eric, lê pra gente um pouquinho do teu livro. Tá. Lembrar da capa ou dentro? Sim? Não, lê um pouquinho pra gente. Lembra um pouquinho dele, assim. Então, tem uma parte aqui do livro aqui, até queria assim, até te falar, que é uma parte assim que quando eu escrevi, é pequena, sabe? Mas ela mexe muito comigo, né? Que é quando o Damião, ele tentou um novo contato com a torre, né? Ele falando que eles estavam voando às cegas. Nós estamos no meio de um furacão com problemas graves com a aeronave. Isso, para mim, é o coração na boca mesmo, assim, sabe? Acho que é o medo de todo mundo quando está no aeroporto, é o medo de todo mundo quando está comprando até a sua passagem para viajar, entendeu? E que o sistema elétrico está instável. Né? Aquele que estava desesperado, problema grave com a aeronave, copiou, eu estou segurando o manche e não estou obtendo resposta positiva. Aí o outro grita, meu Deus, gritou Salazar desesperado. Calma, mantenha calma, Salazar. Imagina assim, você está num lugar onde você está levando a sua família, né? Está levando, e você perde o controle de assim, uma coisa que você está acostumado todo dia, né? E ainda, aí ele fala assim, estamos virando para o lado rápido demais, disse o motorista, o copiloto inquieto, só vira para a esquerda, vira, desgraça, estabiliza, meu Deus, gritava Damião. Então, para mim, isso aqui, Monique, escrever isso aqui foi muito doído, assim. E é desse tamanho, assim, sabe? Né? É daqui até aqui, assim, faz aqui. Então, mexeu muito, assim, porque a esposa dele chorava, ai Deus, me abraça, fecha os olhos, Catarina, entendeu? Então, tipo assim, eu tive que escrever isso aqui, eu escrevi isso aqui umas 3 vezes para poder... eu queria estar lá dentro do avião com eles, eu queria passar esse sentimento com frases, com textos de desespero. O Eric, você viu essa semana não, semana passada, os passageiros de um avião, você leu uma parte aí, me lembrou, do avião, que eles estavam passando pela tempestade, o avião saindo de São Paulo, indo para o sul, e eles passaram por dentro de uma tempestade. A janela do avião, ele gravou, era só raio, olha só, era tudo preto, a luz piscando, ele gravando isso, a gente assistindo, eu assisti, eu falei, eu tinha infartado ali na hora. Não, daí... Você não sabe se o avião está caindo, você não sabe o que está acontecendo, o que você está vendo pela janela é um monte de raio, uma escuridão, você não consegue ver o céu, você não vê o mar, você não tem informações de ninguém, porque a luz está piscando, todos os passageiros gritando, uns rezando. Gente, que loucura! Então, e esse sentimento que eu tentei passar aqui nessa cena aqui, né? É um sentimento assim de meu Deus do céu, assim, a gente sabe das coisas que acontecem quando isso que você viu agora, né? A gente sabe que acontece, os gritos, os medos, e quando a gente não sabe como... Ai, gente, então, Deus me livre passar por uma situação dessa. E quando a gente ainda tem medo, tem receio, e passa a escrever algo assim, a gente tem que dar uma respirada, porque são coisas que vêm de dentro e para a gente dar realismo, não tem jeito, a gente tem que sentir para colocar no papel. E é isso que o Eric acabou de fazer, de falar, né? O medo dele, o pavor, o receio,
escrever essa cena foi muito difícil. Muito difícil. Ai, ai. Fala, eu te interrompi, Eric, desculpa. Não, assim, não, é isso mesmo. É isso mesmo, tranquilo. Agora, me diz uma coisa, qual foi para você, além dessa parte, se é que houve, né? Uma parte fácil e uma mais difícil para você produzir a tua história? A fácil foi quando ele sentou junto com o Dr. Bonassi para falar sobre a família dele. Eu tenho tanta coisa para falar, o senhor não imagina. Mas em pensamento. Em pensamento a gente fala qualquer coisa, a gente não adianta. A gente tem um mundo dentro da nossa cabeça que a gente não pode expor para fora. Então, para mim, foi mais fácil escrever aquilo ali. Tipo assim, eu pegar o que o personagem está pensando e deixar a outra personagem falar por ele. Eu quero só te ouvir. Vai, fala aí. Então, para mim foi mais fácil. Parece que eu joguei tudo para fora que eu acumulei de anos também ali, em cima daquela personagem. Eu joguei tudo também. Então, foi mais fácil. Difícil para mim foi a cena do parto alienígena. Por quê? O parto alienígena, para mim, por enquanto, eu nunca vi. Tá? Eu nunca vi um parto na vida. Eu falei, pô, inventar uma coisa então tão absurda assim, para eu poder viver aquilo. Eu falei, pô, tomara que seja assim, entendeu? Então foi muito difícil escrever. Eu falei, cara, eu vou escrever uma coisa para não ficar tão... Porque, assim, querendo ou não, quando eu fui escrever o meu outro livro, que estava do outro lado do Rio, eu escrevi uma cena que, para mim, era uma cena muito aterrorizante. Para a pessoa que fez a crítica literária, achou comédia, entendeu? Então, o que eu fiz nessa cena, essa cena do parto alienígena, eu não queria que caísse nisso. Porque, querendo ou não, é uma coisa engraçada se você pensar bem assim. Parto alienígena, caraca, vai acontecer isso mesmo? Tem certeza? A vontade de ir. Então, eu deixei ela mais séria. Então, mas foi muito difícil essa cena. Foi muito difícil. Porque é um desconhecido. Tá? Um desconhecido, a gente vê em filmes, é lógico, a gente vê todo mundo fazendo isso, tipo, no Alien, Oitavo Passageiro, também. Mas cada um tem na sua cabeça o seu parto alienígena. Falei, então acho que vai ser tranquilo para quando ninguém ler. Mas eu vou deixar ela mais séria, entendeu? Senão não vai cair, se ficar assim, ou ao outro lado do rio lá, não poderia cair no comédia, né? Ai, gente, que maravilha. Agora, o teu outro livro, ele fala do quê? Fala um pouquinho do seu outro livro pra gente. O meu outro livro, ele conta a história de uma italiana de 18 anos chamada Gioconda. E ela foge da Segunda Guerra Mundial para Santos. E depois ela vai para uma cidade fictícia e ela carrega com ela o sobrenatural dela. Assim, todas as assombrações dela. Ela morava na Itália, uma cidade chamada Sant'Eugene, na Itália, um vilarejo na Itália, lá na Segunda Guerra Mundial. Então, ela é tipo Caroline de Poltergeist, né? Todos os espíritos gostam dela, mas assim, tem espíritos ruins ao lado dela que faz ela fazer coisas ruins também. Então ela pode ir na Segunda Guerra Mundial, ela pega o navio, vem para Santos e acontece, nossa, sabe, as piores coisas do mundo, porque ela se transforma na pessoa má, né? Então é isso. Mas essa história ele está à venda aonde? Oi? Esse teu livro está à venda aonde? Não, esse livro não está à venda. Ele está comigo, eu vendo ele no Instagram. No Instagram, Facebook. É diretamente com você, né? Bem pouco ele agora, assim, porque 1 ano e meio atrás eu vendi ele já bastante, assim, ele já saiu bastante. Mas tem bem pouco, tem algumas unidades aqui, alguns exemplares. Que maravilha, gente! Para quem gosta do gênero, terror, mistério, suspense, sobrenatural, já segue lá o Eric. Eric, qual é o teu Instagram? Instagram é Eric Dorelli. @ Eric Dorelli. @Eric Dorelli. Já segue ele, já reserva lá o seu exemplar do primeiro livro ou do segundo, apesar de que o segundo tá também na Amazon, né? Sim, tá na Amazon, tá nas livrarias Curitiba aqui, tá em outras livrarias aqui em Curitiba, ele também. E tá também no site da Cabana Vermelha também. E na Cabana Vermelha, muito bem. Agora, Eric, me fala uma coisa. Eu costumo dizer, você como diretor de teatro, escritor, ator, roteirista,
eu acredito que você deva ler muito, desde muito novo. Como é que é a tua relação com a leitura? Olha, vou ser bem sincero com você, assim, eu vejo muito filme. Muito filme, assim. Eu comecei a ler mesmo, assim, acho que a partir de 25 anos, mais ou menos, assim. Porque, não, eu lia livros também para criança, também. Livros infantis e tal. Mas tudo que eu via na televisão, né, me inspirou a gostar de terror e suspense desde criança, foram os filmes. Eu via os filmes e eu escrevia os filmes no meu caderno. Filmezinho quase completo que eu escrevia. Eu escrevia as falas, eu falava as cenas e escrevia as falas. E eu próprio lia, levava para a escola, tomava suspensão, essas coisas assim. Que eu tentava assustar no colégio e tomava suspensão porque eu via pouca gente na vida, escrevia toda a cena e falava com meus amigos, vamos lá então. Quero lá, chegou na frente da televisão, não sei o quê. Então as crianças ficavam loucas, né? Aí chamava a coordenação, minha mãe tinha que ir lá. Sim, aprontando desde muito cedo, né, gente? Uma mente inquieta desde muito cedo. Que maravilha. Agora, o Eric, me fala uma coisa. Tem algum escritor que te inspire? Alguém que você consome, que você lê? Alguma leitura que você está fazendo atual? Conta pra gente, por favor. Eu gosto muito do Stephen King. Stephen King, eu tenho quase todos os livros dele. Está faltando uns 20, assim. Tem muita coisa do Stephen King. Eu tenho um morro aqui, já chegou aqui da loja americana para mim aqui de leitura. Gosto muito do Stephen King. Nesse momento eu estou lendo o Under the Dome dele, que é o Sob a Redoma aqui no Brasil, né? 900 e poucas páginas. Nossa, é um tijolão desse tamanho, cara. E... Deu uma travada aqui, Eric. Qual é o nome? O nome dele é Sob a Redoma, que é o Under the Dome, né, nos Estados Unidos. Que conta uma história de uma redoma que cai numa cidade, fecha todo mundo ali na cidade ali. E é isso, a história acontece ali dentro, ali, é bem louco, né? Você prendeu um grupo de pessoas dentro de uma redoma que ninguém sabe o que é. É isso. E também eu tô lendo agora, assim, eu costumo ler mais o Stephen King, o Alan Poe, também, assim, mais o gênero suspense e terror. Eu tô assim, consumindo bastante, assim, hoje em dia, de uns 3 anos para cá, né? Mas eu tô lendo agora um livro que eu achei sensacional, que é de uma mulher, uma americana, chamada Colleen Hoover. Com certeza você deve conhecer, né? Ela tá bombando. Eu não sei que febre é essa dessa mulher, gente. Eu comprei um box dela, não consegui ler ainda. Então, eu fui na livraria ontem, ela tem um estande só dela. Eu falei, cara, eu tenho esse livro dela. Que é um livro chamado Laila. Ela segue o gênero também de suspense e terror nesse livro. Sensacional a escrita dela. Sensacional. Eu me apaixonei. Falei, cara, vou ter que comprar um outro livro dela. E aí ontem eu fui na livraria, aqui, a livraria Curitiba daqui, e ela não tá com esse gênero. Eu acho que ela escreve, eu não sei, você deve falar melhor do que eu. Ela escreve qualquer coisa. Sim. Eu li 2 livros dela há uns 4 anos atrás. Foi um complementava o outro, e era um drama, era um romance. Eu não me ambientalizei muito ali, mas eu li os 2, eu gostei da escrita dela. Só que de um tempo para cá, parece que ela lançou um outro, depois um outro, que começou a bombar, e eu falei, gente, pera, o que está acontecendo? E aí parece que ela mudou a escrita. Ela saiu daquele romance juvenil e foi para um drama, uma coisa assim que pega todo mundo pelo pé. Eu falei, não, eu tenho que comprar o box dessa mulher para saber o que está acontecendo. Comprei pela Amazon, tá aqui, não consigo começar a ler. Só que eu abro o Instagram todo dia e todo dia tem Colleen Hoover. Ai, que equipe forte de marketing, meu Deus. Um dia eu vou ter uma equipe dessa ainda. Gente, todas as blogueiras, todas estão com a Colleen Hoover na página. Quando não estão divulgando, estão falando. Eu falei, gente, calma, o que está acontecendo? A mulher veio com muita força de um tempo para cá. Eu só li 2 dela, vou ler. Em breve vai ter na minha página também, porque eu preciso saber o que está acontecendo.
Agora, o Eric, eu vi recentemente que você fez uma live cheia de gente famosa. Pedro Bial, Luciano Huck. Como é que foi isso? Conta pra gente como é que isso aconteceu, gente. Então, eu tenho uma amiga em São Paulo que já trabalhou em assim, rede de televisão lá, né? Então ela conhece bastante gente. E no dia dessa live era o Pedro Bial que ia. Então, a produção estava querendo pessoas assim, que tivessem lançado livro já, porque assim, esse dia seria muito mais literário, assim, né? Porque o Pedro Bial, né? O nível dele é altíssimo. Então assim, ela falou, cara, eu estou precisando e ninguém está encontrando, uma amiga minha. Ninguém está encontrando. Quer fazer? Eu falei, pô, lógico que eu quero fazer. Mas só que além do Pedro Bial, vai ter outros também convidados. Eu falei, não, quero fazer, eu quero. E assim, eu teria que fazer 4 perguntas ao Pedro Bial, né, e ele responder. Então, ele falou comigo, deu força para continuar escrevendo e tal. Cara, foi sensacional, assim. Não, assim, ele ter falado meu nome, assim, eu acho que não sei o que lá, o Eric Durelli, acho que... Porque eu tinha perguntado para ele, né? Porque ele está na estrada há muito tempo. E eu perguntei para ele por que o gênero aqui no Brasil de terror sabe, ele não é tão divulgado como os ingleses, como os americanos, tal, assim, aí ele não soube responder. Ele sabe, ele fez até uma brincadeira assim, mas tipo assim, vai você, pô, entendeu? Vai, assim, eu acho que um Eric, ele falando, falei, cara, bacana. E assim, e aquilo bombou meu perfil, que apareceu ali no UOL, né, apareceu em um monte de lugar, o vídeo ficava direto ali, então bombou aquele dia ali, foi muito bacana, bombou por meses que as pessoas viram no meu perfil, perguntaram, não sei o quê, foi bacana. Que maravilha! Eu assisti o trecho que você colocou lá, achei incrível. Sim. O Pedro Bial é, assim, uma coisa de louco, um homem inteligentíssimo, um homem que sabe falar de tudo, sagaz, o cara tá ali conversando, interagindo, ele te envolve na dinâmica dele, daqui a pouco... Gente, o Pedro Bial realmente, como entrevistador, como escritor, ele é sensacional, realmente. Aí eu falei, não, gente, eu tenho que perguntar ao Eric como é que isso tudo aconteceu, assim, porque não é todo mundo... E assim que ele não sabia das perguntas, você tinha que perguntar, entendeu? Assim, né? Ele não sabia das perguntas. E eu falei, cara, já que ele é um grande escritor, um grande apresentador, um grande tudo, eu falei, cara, vou perguntar sobre esse gênero. Ele tá por dentro, ele falou que tá bem baixo, assim, na época, né? Aí hoje em dia, agora eu entrando nesse mundo, né? Conheci bastante gente desse gênero e vi que não é tão, assim, fraco, assim, né? Entendi. É bacana, tem grandes escritores aqui de suspense e terror no Brasil, mas também não... Você podia fazer 4 perguntas para ele. Quais foram as outras 3? As outras, acho que foi do Muro de Berlim que eu perguntei também. Eu não estou lembrado mais das outras, mas foi nesse mesmo segmento, foi de livros também. A Lari está falando aqui, foi muito legal mesmo. Foi no programa do Otaviano Costa. É verdade, o Otaviano estava lá. Eu brinquei lá com o Otaviano, fiz zoeira com ele, assisti Gato Platinado, ele gostou pra caramba. Não sei o que, ele chamou de Gato Platinado! Então, que maravilha! Depois te passo, assim, as outras perguntas, mas foi mais de livros. Assim. Ai, gente, que experiência, né? Vai ficar pro resto da vida esse tipo de coisa. Agora, o Eric me fala uma coisa. Teu livro, eu sou leitora, eu quero comprar o teu livro, quero acessar o teu e-book. Como é que eu faço? Aonde está a venda? Eu posso ter algum link? É no teu Instagram? Como é que funciona isso? Então, o livro ele está saindo por R$ 39,90 nas livrarias Curitiba e em outras livrarias aqui, na Arte e Letra, também na Boa Leitura, aqui de Curitiba. Aqui. Eu vendo ele também, eu mesmo ponho no correio para as pessoas que pedem aqui. Aí eu estou fazendo um preço, que é o preço mesmo dele, R$ 39,90, e mais 10 de frete, se for fora de Curitiba, né? E também. E o link de vendas também, que do e-book, ele está R$ 14,90. E quem tem aquele sem limite lá,
pega de graça também, baixa ali também, de graça. Então são essas plataformas, assim, ou no site da editora, Cabana Vermelha, mas lá está custando R$ 42,90 mais frete. Lá. Muito bem, gente. Assim, ele vai com marcador Desculpa. de texto, assim, lá na editora vai com marcador de texto, e saber outras coisas que é um pouquinho mais caro. É porque vai cheio de... não é brinde, não, é mimosinho para o leitor, né? Cadozinho, é uma graça. A produção realmente da Cabana Vermelha é muito boa. Eu vou deixar o Instagram do nosso autor marcado aqui depois que a live acabar, para que a Monique não conseguir pegar o Instagram do autor. Vai estar lá marcado. Agora, a gente falou tanto que eu esqueci do sorteio. Do sorteio? Isso aí. Gente! Bom, vamos fazer o sorteio, porque eu esqueci. Como é que vai, Monique? Como é que vai rolar o sorteio do livro? Parece que são... Eric, você vai fazer o sorteio do seu primeiro livro e do segundo, não é isso? Isso, o sorteio, assim, vai junto. Eu queria dar os dois juntos para sortear os dois, né? Ah, tá. Então é um ganhador para os dois livros, é isso? Então entendi agora, gente. Não são dois ganhadores. Um ganhador para os dois livros, tá? Como é que vai funcionar o sorteio? Printa aqui a live e manda lá no meu direct, MoniqueMM18. Eu quero os livros do autor Eric Durelli. Vocês vão ganhar o primeiro livro dele. E mostra a capa pra gente, Eric, novamente, por favor. Esse é o primeiro livro. Isso, lindíssima essa capa. E o segundo, que é o Adeptos, tá? Printou, mandou lá no meu direct, MoniqueMM18. A primeira pessoa que fizer isso vai ganhar os livros do autor, dá para saber pelo horário. Eu vou entrar em contato, mando para ele. É o quê? Vai com a dedicatória, certinho, vai bem bonitinho. Tudo bonitinho. Agora, eu tô vendo aqui que você teve um ilustrador que foi o Denis Lenzi, né? Isso, Eu não conheço ele pessoalmente, mas ele faz a maioria das capas lá da editora, a maioria das capas, só capa sensacional lá da editora Cabana Vermelha. Ele iria lá na Bienal do Livro para eu conhecer, mas ele não foi, então eu não conhecia. Então, gente, fica aí a dica de ilustrador capista, que é o Denis Lenzi. Se alguém souber o Instagram, ou Eric, se você souber o Instagram, coloca aí nos comentários depois que a live estiver gravada, porque geralmente muita gente pergunta ou pede indicação de capista e ilustrador. Tá aí, Denis Lenzi, que foi o responsável da capa. Maravilha! Eric, querido, você quer acrescentar mais alguma coisa? Quero acrescentar uma coisinha muito boa. O terceiro livro está saindo. Vou aqui falar até o nome do livro aqui para vocês, né? Foi lançado na Bienal do Rio de Janeiro. Acho que é em julho, né? Bienal, né? Acho que é isso, eu não estou lembrando. O nome do livro é Uísques e Tabacos, A Lei dos Lobos. E fala sobre os gangsters ingleses, né? E pega do ano de 1870 a 1920, misturados com o sobrenatural também. Então são gangues... Tipo Blind, né? Isso, bem parecido. Então, vem um Tommy Shelby por aí? Oi? Vem um Tommy Shelby por aí? Então, isso. Então, ele é um livro, assim, ele está no gênero de suspense com humor negro. Ele tem só um pezinho no terror, só. Ele não é tão terror que nem o Adeptos. Então, ele é mais suspense, assim, mas tem tem o seu lado sobrenatural ali também. Bem bacana, assim. Principalmente quando Principalmente o livro passa muito dentro de um hotel, imagina. Vários gangsters dentro de um hotel. E eles viajam
viajam muito em França, Romênia, Inglaterra. Então é bem doido, assim, bem doido o livro, assim. Bem bacana. E vai ser lançado na Bienal. Gente, eu vou acompanhar com certeza o lançamento. Eu estarei lá para adquirir o meu exemplar. Pode esperar. Vai ser pela Cabana Vermelha também? Vai ser. Ser pela Cabana Vermelha, já estou já em conversas lá. Conversa com eles. Conversa final e vamos já dar montagem dele já para poder lançar. Ai, gente, eu já fico doida com o lançamento, que eu adoro histórias assim. Estarei lá acompanhando e com certeza a gente vai se encontrar. Eu vou encontrar com você e tantos outros autores. Se der, estarei com o meu stand lá. Se der. Vamos ver se eu tenho disposição. Querido, que prazer ter você aqui hoje. Quero te agradecer imensamente o seu tempo, esse bate-papo. Dizer para você que você tem muito talento, que você não pare de escrever. Eu adoro livros como o seu e vou ler tudo que você publicar. Eu quero te agradecer, te parabenizar e dizer que eu só desejo sucesso para você. Muito obrigado. Obrigado mesmo por tudo, pela oportunidade. A gente está falando aí com a galera. Oportunidade também de conhecer, assim, que é muito bom quando alguém assim que lê muito como você assim e falar sobre o livro e dar a força assim que a gente precisa, né, para a gente continuar também. É muito bom mesmo. Muito obrigado, Monique. Obrigado mesmo. Eu é que agradeço. Gente, vocês vão poder assistir a live no YouTube, canal do Spotify, Anchor e Amazon Music, tá? Vai estar tudo lá disponível para vocês. Érica, eu vou passar todos os links para você pelo WhatsApp, tá? Pô, bacana. Então, tá bom. Gente, muito obrigada quem entrou, quem saiu, quem participou, quem vai assistir depois. Dizer que até o dia 16 tem live com autores nacionais e outros sorteios. Muitíssimo obrigada. Érica, beijo, querido. Obrigada. Beijão aí, boa noite aí. Valeu, obrigado por tudo.